pé, nós faremos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos de 28 a 40. 19. Tá 9 aqui? É bom que a gente percebe que vocês estão atentos. Lucas 19, os versículos de 28 a 40. E diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Amém. Podeis sentar? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a compreender a mensagem que vem do Pai. Ramos versus paixão. O agente da paz rivaliza com os rentistas, os oferecendo a vida. Nós vamos tentar trabalhar no texto que nos é indicado hoje, esse evangelho, abordando o tema de Ramos, esse episódio, pensando também na paixão que virá no próximo domingo, e aqui trazendo um agente da paz que rivaliza com os rentistas, os oferecendo a vida. E ao longo da nossa mensagem nós vamos compreendendo o que quer dizer esse título. Então, Jesus é um agente da paz recebido como rei dos marginalizados, dos perseguidos e dos oprimidos. Uma importante parcela dos peregrinos que iam para Jerusalém para as festividades de Páscoa eram pessoas do campo. Então, das pessoas que iam peregrinando até Jerusalém para a festa de Páscoa, muitas delas, ou até a maioria, eram pessoas do campo, pessoas ligadas ao campo. Famílias que se dedicavam ao pastoreio, grupos ligados à agricultura familiar e pescadores, para resumir e caracterizar bem esses grupos de pessoas. Gente humilde e trabalhadora, explorada pelas lideranças políticas e religiosas, além da opressão romana que nós sabemos que existia naquele tempo. O império dominava várias regiões, inclusive a região de Israel. Estes dominadores, que se beneficiam da exploração e da opressão dos mais vulneráveis, são aqueles que influenciam e inflamam o povo para apoiarem a tortura e assassinato de Jesus. Então a gente percebe que existem grupos opositores de pessoas humildes e pessoas poderosas que estão sendo quase que disputadas, né? As pessoas estão sendo disputadas. A gente poderia dizer pelo bem e pelo mal. Por isso não há como falar do episódio de Ramos sem relacionar o episódio da paixão. Quando Jesus entra em Jerusalém e quando Jesus é crucificado,
Nós não podemos falar de uma coisa sem mencionar a outra. O povo de Ramos não é o mesmo da paixão. Vocês imaginem que as pessoas que estavam totalmente em paz com Jesus, gritando hosana, aclamando um rei do bem, um rei da paz, elas seriam as mesmas que queriam a crucificação de Jesus? Se fossem as mesmas, talvez tivesse havido alguma grande influência para elas mudarem de opinião a respeito de Jesus. E existem formas de você argumentar a fim de mudar a opinião das pessoas. Então o povo de Ramos não é o mesmo da paixão. Os que plantam alimento arando a terra não são os mesmos que apoiam os militares gritando crucifica. Não dá para ser a mesma gente. E se for a mesma gente, novamente, a gente entende que foram influenciados a mudarem de opinião. E como podemos visualizar isso, essa oposição, nos relatos bíblicos e nos dias de hoje? Então a mensagem da paz é oferecida no lombo de um jumentinho manso, criado por gente humilde. A mensagem da paz é oferecida no lombo de um jumentinho manso, criado por gente humilde. E Jesus não vai e fala assim, vai onde vendem os melhores jumentos e pega um jumento lá. Ele fala, vai no povoado e pega um jumentinho. E a gente vai entender que um povoado não vai ter jumentos caros. Que as pessoas do povoado não são pessoas ricas. Os povoados são pessoas humildes. Todo povoado, vila, normalmente são pessoas humildes. O triunfo de Jesus, para o qual ele convoca as pessoas a também triunfarem, é pacífico e pé no chão. Ou Jesus cria vamos fazer uma grande festa. As pessoas, quando eu for entrar, eu quero holofote, eu quero bandas internacionais. Não é isso que Jesus pede, né? Jesus não quer um grande evento como os nossos prefeitos têm feito, né? Para nos chamar para a beira da praia, para as praças e parques. Jesus quer que as pessoas compreendam a sua entrada triunfal a partir da paz, a partir da realidade. Então, é um triunfo pacífico e pé no chão. Ramos é a realidade do chão da vida. Já o episódio da paixão vai revelar figuras covardes e traiçoeiras, capazes de enganar as pessoas para triunfar a partir da ilusão oferecida a elas. Então, quando a gente olha lá para a paixão de Cristo, a gente vai ver como tem figuras traiçoeiras tentando criar uma imagem de um Jesus criminoso, não é isso? Até chegar à crucificação. Ele vai passando por grupos que querem que as pessoas enxerguem Jesus não como um pacificador, mas como alguém que é um agente do mal. Então é muito interessante observar como que Ramos traz uma mensagem de paz e de repente isso muda para uma mensagem onde as pessoas acreditam que ele de fato deve ser crucificado. E aí como que foi de repente esse tipo de mensagem que alguns poderosos criaram para poder condenar Jesus? Então a comparação é como um coach. Hoje nós temos os coaches, né? Pessoas que tentam nos colocar diante de algo que vai nos fazer ser melhores, ou para ganhar mais dinheiro, ou para poder ser a melhor versão de nós mesmos. Então os coaches vão nos ajudar a compreender como que isso pode mudar. Então é como um coach que quer convencer vocês a triunfarem, ganhando dinheiro, correndo os mais desastrosos riscos e perigos financeiros. Esse coach vai dizer: quem aqui tem um bom coração? Quem aqui tem um bom coração? Você acredita que investir no sonho de ser rico é algo bom? Então, se você tem um bom coração e acredita no seu sonho, as coisas vão dar certo para você. Quem tem coração bom tem que ter convicção de que o seu coração vai sustentar todas as emoções que virão com esse programa de investimento que faz milagres. E se você vai sustentar isso, ou se você tem algum problema cardíaco, liga o marca-passo e vem de peito aberto, que vai dar tudo certo.
Se você precisa fazer seu dinheiro crescer, você não vai montar no jumentinho. Ou vai? Se você quer fazer seu dinheiro crescer, você não vai montar no jumentinho. Você vai montar num cavalo de guerra e conquistar seu sonho, custe o que custar. Não é assim que os coaches falam? Você não vai ser uma pessoa humilde, não. Você vai ser uma pessoa poderosa. Você não vai ser uma pessoa que tem pouco dinheiro, não. Você vai ser rico. Então, esse tipo de argumento é o argumento das pessoas que quiseram traiçoeiramente prender Jesus, torturarem Jesus e crucificar Jesus. Essa mentirada que a gente ouve hoje é a mesma mentirada que no dia da paixão fizeram o povo acreditar que Jesus era um criminoso. E aí uma outra comparação. Quem conhece aqui a história do rei Salomão? Mesmo que seja um pouquinho. É uma história conhecida, porque vem da vertente de Davi e todo mundo conhece um pouquinho de Salomão. Enquanto realizava grandes construções e beneficiava famílias ricas, Salomão dava as costas para o povo. E você pode conferir isso na Bíblia. Esse povo que era explorado e oprimido para satisfazer as políticas e desejos da monarquia. Em 1 Reis e 2 Crônicas, vamos ver dois lados do governo de Salomão. E eu trouxe um pequeno resumo. O primeiro lado do governo de Salomão. O governante aclamado por grandes construções e pelo impulsionamento do comércio internacional, que é muito bom. A este rei é atribuída a construção do primeiro templo de Jerusalém, porque muitas pessoas acham que isso é magnífico. E o desenvolvimento de uma frota mercante de longo alcance, cujas rotas marítimas e terrestres eram militarmente protegidas. Então Salomão criou uma nação poderosíssima, porque tem logística, tem um comércio pujante garantido por rotas marítimas, rotas terrestres e tudo protegido por seu exército. O lado 2 do governo de Salomão. Todo esse legado tenta encobrir a miséria que ficou o seu povo. Para realizar todos esses empreendimentos, Salomão oprimiu e explorou o povo, gerando bolsões de miséria e violência, levando a divisão de Israel em 2 reinos. Então, ao invés dele unificar, ao invés das pessoas crescerem junto com aquele reino, ele criou divisões, miséria, rico, pobre, abismos. Essa foi a política de Salomão. Ao lado de Salomão estavam líderes políticos e religiosos, além dos senhores, criadores de gado e agricultores. E a gente aqui começa a identificar quem são as pessoas que estão do lado daqueles poderosos que querem crucificar Jesus. Foi com forte apoio do agro que as políticas de Salomão obtiveram êxito. Como que Salomão conseguiu o apoio do agro? Como que os criadores de gado e os agricultores apoiaram Salomão? Em troca de quê? Os campos onde as famílias nômades do pastoreio migravam com suas criações foram transformados em pastagens, entregue aos donos de cabeça de gado. Algo que talvez aconteça hoje, não sei bem. Talvez a gente conheça relatos na Amazônia onde tudo é derrubado, famílias são tiradas, índios são exterminados e ali passa com a boiada. Não parece um pouco com isso? Os pescadores e quem cultivava a agricultura familiar foram expulsos das suas fontes de subsistência para ali operarem novos comerciantes e novas rotas protegidas pelo poder militar da monarquia. Então Salomão fez um acordo com os criadores de gado, com os grandes agricultores, para expulsar ou exterminar as famílias que cultivavam, que pastoreavam, os pescadores, para isso servir às suas políticas. Ele não conseguiu do nada criar rotas. Ele não conseguiu do nada criar uma frota marítima de comércio. Ele precisou de escravizar gente. Ele precisou de tirar a gente de onde ela vivia, famílias inteiras. Foi isso que Salomão fez. Esse contexto é sintetizado e simbolizado pela oposição entre 2 irmãos. Vocês imaginam quem são esses 2 irmãos? Que tinham uma rivalidade? Dica número 1, está em Gênesis. Dica número 2, Caim e Abel.
Esses dois irmãos, eles sintetizam tudo o que a gente falou sobre essa rivalidade entre opressores e oprimidos, entre exploradores e explorados. Se você observar bem, se você observar como as características de cada um deles, e tudo que a gente foi falando, de Ramos, comparando com a paixão de Cristo, e observando a história de Salomão e como ele trabalhou as suas políticas, e olhar para esses dois irmãos, vocês vão ver como que as coisas se encaixam. Foi o representante do agro, Caim, que eliminou o representante da vida pacífica do pastoreio, Abel. Lá em Gênesis 4, quando vocês leem, quando a gente lê esses relatos sobre Caim e Abel, a gente vai ver que Deus se agradou daquele que ofertou do pastoreio, onde não tinha rixas, onde você cria poucas cabeças de gado, ou poucas cabras ou ovelhas para subsistência, onde você não acaba com o meio ambiente. Então esse pastor, esse que cuidava de pequenos rebanhos, que não queria fazer grandes negócios, esse agradou a Deus. O outro agricultor que queria vender muito, que Deus não se agradou, falou, não gostei, então matou o irmão. Então sintetiza aí essa oposição entre Ramos e paixão, onde a gente identifica quem são os opressores e quem são os oprimidos. O que é comum em todos esses relatos e contextos? Os que abandonam Deus buscam dominar o povo de Deus, o explorando, oprimindo e eliminando, especialmente quando resistem e não se submetem a outro Deus. Então, quando as pessoas resistem e não se submetem, aí que os exploradores querem massacrar e eliminar. Porque quando são pessoas que são amansadas, que aceitam ser escravizadas, que não lutam para sair da escravidão, eles deixam vivos, porque está colaborando com o sistema. Mas quando há resistência, quando há luta, quando as pessoas se levantam e falam, eu não aceito, e pagam até com a própria vida, aí a gente percebe como que esse jogo entre bem e mal acontece. Então, indo para a nossa conclusão. Atualmente há uma grande rivalidade entre os rentistas e os agentes da paz. A gente sabe que os rentistas são as pessoas que provavelmente nem trabalham. Não são pessoas como nós. Que você ter alguma renda, isso não é um problema. Os rentistas são aqueles que ganham grandes dividendos sem mexer um único dedo para trabalhar. Que compram ações, que ocupam lugares, que compram terras, que vendem terras, tirando gente, que conseguem terras junto ao governo. Pessoas que conseguem uma vida muito fácil para conseguir renda também muito fácil. Esses são os rentistas. As políticas públicas que geram oportunidade com dignidade para o povo são frontalmente atacadas e bloqueadas pelos representantes dos grupos que acumulam propriedade, represam e desviam água, exploram minerais e terras raras, dominam as rotas comerciais e de informação, além daqueles que ocupam o espaço político com distorções da fé, criando ilusões e confusões para ocultar suas corrupções. Esse grupo é, na melhor das hipóteses, composto de covardes traiçoeiros que confundem suas falhas morais com esperteza e sagacidade. E se você for olhar, essas pessoas se acham espertas e sagazes, mas o que elas estão fazendo é contra Deus. Mas se formos realistas, são pessoas que desejam a hostilidade e cultivam o mal. São agentes da cultura de morte. Jesus, o agente da paz, triunfa sobre todo o mal, portanto, anunciando e ofertando um compromisso com a paz que gera a justiça verdadeira. Jesus faz o oposto de quem se acha sagaz e quer dominar os outros. Jesus, ele porta, anuncia e oferta um compromisso de paz. Ele não dá uma paz, ele se compromete com ela. É diferente. A gente fala, a paz do Senhor, irmão. Mas você se comprometeu com essa paz? Porque de repente você vira as costas e já está falando mal da pessoa.
ou então não se importa com ela. Né? Então essas formas a gente precisa prestar atenção. Quando a gente oferta a paz, quando a gente quer paz, a gente tem que se comprometer sim com a paz. Então Jesus, o agente da paz, ele triunfa e ele gera a justiça verdadeira. Ao contrário dos rentistas que se comprometem com a ilusão do acúmulo às custas da exploração de muitas vidas, Jesus está comprometido justamente com a vida. Enquanto uns exploram a vida, Jesus se compromete com a vida. Enquanto uns não dão valor à vida, Jesus valoriza a vida. É a sua própria vida e não a dos outros que ele oferece para a conversão dos rentistas e também a nossa. Os rentistas não estão condenados. Por mais que a gente condene, os rentistas não estão condenados. Em Cristo eles têm oportunidade de rever a forma como eles lidam com a vida deles e principalmente com as dos outros que eles exploram. É uma família humilde que empresta de graça o jumentinho para Jesus montar. É uma família humilde que empresta de graça o jumentinho para Jesus montar. São as pessoas mais carentes que organizam o terreno para a chegada da paz. Ou os ricos, os grandes proprietários de terra, estão comprometidos com a paz. Quem se compromete com a paz são os pobres, são as pessoas humildes, as pessoas que sofrem. Os ricos não querem paz. Os grandes desse país não querem paz. Os grandes desse planeta não querem paz. Porque se quisessem, não haveria guerra. Sejamos nós também humildes triunfantes para a glória do reino de Deus. Amém.